Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nesta segunda-feira de sempre para começarmos mais um programa Conexão Campo Cidade. E desde já queremos agradecer a audiência dos nossos internautas e com certeza faremos hoje um programa com muito debate, muita discussão de assuntos importantes para o agronegócio. Hoje, ao meu lado aqui, o meu colega de bancada, Roberto Rodrigues, o Tejon, a Letícia, o Antônio já deve estar entrando, e nós temos dois convidados, o Elton Moraes e o Roberto Rodrigues, dois que são do Mackenzie e da ANEFAC, que é uma instituição que congrega executivos do mercado financeiro. Eu queria começar com você, Roberto Rodrigues, do Mackenzie. Vocês estão lançando aí um curso para preparar conselheiros para o agronegócio. E aqui eu fico muito feliz com esse tipo de iniciativa, porque a gente sabe da importância de um conselho consultivo ou de um conselho de administração para qualquer negócio. Só que o nosso setor ainda tem uma presença tímida em volumes de conselhos, né? E a gente sabe que o conselho é importante para a média, para a grande e, eventualmente, até para uma empresa pequena, devido à relevância, porque o conselheiro, por ser externo, por ser de fora, ele tem a condição de enxergar coisas ou perceber coisas que quem está no operacional do dia a dia não consegue detectar, né? Então, Roberto, seja bem-vindo ao nosso time aqui e conta para nós um pouquinho como é que vai ser esse curso, quando ele começa, qual a duração. Sim. Bom, primeiro, fico extremamente grato aí pela oportunidade, Marcelo, a Tejon, Letícia, ao ilustríssimo Roberto Rodrigues, a quem eu tenho aí o privilégio, a honra de ter um nome parecido, né? Isso é muito bom. E, enfim, falando, e o Elton também, que está comigo aí no programa, junto ao Mackenzie, a ideia, Marcelo, ela surgiu, assim, há um tempo, e não é, na verdade, eu nem sei se eu poderia chamar de ideia, porque mais ela está relacionada a uma dor, né, eminente que o setor agronegócios acaba revelando. Então, ao longo desse trabalho que eu realizei como executivo de banco, e principalmente agora à frente de negócios, juntando aí, unindo o mercado de capitais com a demanda por recursos do produtor rural, da revenda agrícola, da cooperativa, da agroindústria, sobretudo as pequenas e médias, que, aliás, até é objeto da minha tese de doutorado no Mackenzie, que são as pequenas e médias organizações, né? Quando a gente olha para esse público, Marcelo, a gente nitidamente enxerga assim, um gap de necessidades e oportunidades para que eles possam acessar linhas de créditos melhores ou alguns outros artefatos organizacionais que possam ajudá-los a melhorar a sua eficiência, os seus resultados, e quase sempre, principalmente relacionado ao mercado de capitais, quando você fala de operações financeiras estruturadas, endereçadas para produtores, para revendas, para agroindústrias, até mesmo para algumas cooperativas, quase sempre a pergunta que nos chega é: em que nível de organização se encontra esse grupo? Quer dizer, se ele tem uma governança ou não, mas, sobretudo, como que ele performa assim, a gestão dos negócios olhando para dentro. E aí surgiu há muito tempo e surge muito mais agora, esse olhar um pouco mais profundo, mais íntimo, para a figura de um profissional conselheiro, não necessariamente um membro de conselho, mas um profissional conselheiro com conhecimento de causa, que tenha vocação e experiência voltadas ao agronegócio e que, de fato, possa auxiliar essas demandas. Então, a gente percebe muito que há, sim, conselheiros hoje atuantes em algumas situações dentro do agro, mas quando você para desmistificar esse papel, nem sempre você se depara com um executivo que tem vocação ou que genuinamente veio ou está voltado com foco para o agro. E aí, sim,
surge essa primeira inquietação de por que não a academia, junto com o meio prático, trabalhar aqui uma possibilidade de formar profissionais, de endereçar profissionais com vocação, com apetite, com interesse, com respeito ao setor agronegócio. E aí surgiu esse primeiro curso de conselheiros para o agronegócio junto ao Mackenzie e à ANEFAC. E para fechar a sua pergunta, o curso tem duração de 3 meses, ele prevê iniciar agora em outubro e finalizar em dezembro. São 4 encontros presenciais em São Paulo, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E o interessante disso é que esses encontros presenciais, que serão 4 encontros, às sextas e sábados, ele fecha um total de 13 disciplinas práticas, sinalizadas para atender essas demandas do setor agronegócio, voltadas para a gestão, tomada de decisão, finanças e tudo mais. Depois o Elton vai falar melhor disso, mas principalmente também endereça um papel social importante, porque ao concluir o curso, as 13 disciplinas, necessariamente o executivo terá de aplicá-las em um case prático, que ele vai trazer à escolha, um grupo, uma família de produtor rural, uma revenda agrícola de menor porte, ou então uma agroindústria. Ele vai aplicar os preceitos do programa de maneira prática dentro do cerne dessas organizações, pro bono. Ele não vai cobrar, e isso é uma pré-condição para ele se certificar como um executivo, conselheiro ou business partner para o agronegócio. Ô Elton, na sua visão, qual o perfil de profissionais que vocês esperam para esse programa? Olá, acho que agora vocês estão me ouvindo, né? Sim, sim. Então tá bom. Muito bom essa pergunta, né? Primeiramente agradecer aí pela oportunidade de estar aqui trazendo para vocês justamente essa questão que a gente consegue encontrar no mercado de conselheiros, que durante muito tempo a gente consegue visualizar conselhos formados, principalmente enquanto internos e externos. Normalmente internos são pessoas da família, externamente são profissionais de mercado, no qual tiveram alguma experiência como executivo em algumas organizações, sejam elas de capital aberto ou fechado, mas que viveram uma experiência de ser um C-level ou um C-suite, que a gente chama dentro das organizações, né? Um CEO, um CFO, um CMO e assim por diante. E aí, nesse ponto, quando nós vamos analisar o mercado de conselheiros, ainda tem um perfil muito forte voltado a esses profissionais. O que acabou acontecendo é que o mercado de capitais abertos começou a crescer muito, seja no Brasil, na B3, seja fora do país. Então, se requereu muito esse perfil de profissional que entenda de fundos, que entenda de recuperação judicial, que entenda de governança, principalmente nas questões de compliance, principalmente nas questões de ESG, e que tem, muitas vezes, processos que têm que ser estruturados para que uma organização possa ser, em meio à sua governança, transparente junto a esse mercado. Então, quando a gente olha para, hoje, profissionais que estão atuando dentro das empresas, né, seja num cargo de gerente, num cargo de diretor, e que precisam sair daquela área só especialista, que é voltado só à sua área de conhecimento, ele precisa ter um leque de visão um pouco mais ampliado para poder atuar junto a essa cadeira de conselheiro. Então, por isso que a gente fala que há uma formação de conselheiros e uma formação de business partners dentro do agro. Por quê? Eu preciso fazer com que esses indivíduos que não sentaram, talvez, ainda numa cadeira executiva, tenham um conhecimento de assuntos que muitas vezes não são tratados diretamente dentro do cargo que ele ocupa, mas que possam ser ampliados numa forma de entender os impactos que isso tem no negócio, nas pessoas e na forma como ele vai atuar junto a esses conselhos. Então, quando a gente fala do perfil esperado, nós temos aí uma gama de diversos profissionais que tiveram a sua vivência organizacional junto a essas empresas, consultores, inclusive, que têm aí uma idade entre os seus 35, 40 anos, que serão muito importantes amadurecer esse conhecimento. Então, com certeza, esse é um aspecto que a gente espera ter esse profissional dentro de sala de aula para poder colocar casos práticos a respeito dessas questões. Legal. Roberto?
Ô Marcelo, boa tarde a todos, muito prazer em conhecê-los aqui, o Elton e o meu xará, Roberto Rodrigues do Mackenzie. Quero cumprimentá-los por essa iniciativa de curso para conselheiros. Gostaria de dar um palpite para vocês. O conselheiro tem que entender de gestão, vocês estão certíssimos, é nesse processo que tem que trabalhar, na área financeira basicamente. Mas também hoje, gestão no agronegócio tem a ver com a questão ambiental, que é cada vez mais séria, com a informação de recursos humanos, que não é uma área muito explorada, trabalhar com temas ligados ao sistema financeiro, em todos os seus níveis, inclusive do ponto de vista de novos títulos de negócio, como o CRA, LCA, CDCA, CWA, etc. Tem que conhecer comercialização interna e externa. Então, são temas relevantes na gestão. Além disso, tem um tema que é cada vez mais complexo, sobretudo na agricultura, não tanto no agronegócio, nas empresas, mas em agricultura, é o tema da sucessão. Né? Ganha uma dimensão muito grande, os conselheiros hoje estão muito instados nesse tipo de debate. Mas nós não podemos esquecer também um ponto que não foi tratado aqui ainda nesse nível, mas é o tema da tecnologia. O agronegócio hoje está calcado em duas grandes colunas dorsais. Gestão, com tudo isso que eles falam com muita competência, muito mais do que eu, mas também tecnologia, porque hoje, na sustentabilidade, por exemplo, que entra na área de gestão, é pendente de tecnologia, cada vez mais consequente e consistente na direção da descarbonização, por exemplo, de processos de a busca do carbono zero na atividade rural e no agronegócio também. Agora que eu quero felicitá-los por essa iniciativa, ao meu xará, Roberto Rodrigues Elton, porque realmente é uma demanda crescente no mundo do agronegócio. E aí, até as cooperativas agropecuárias estão começando a buscar conselheiros externos com esse tipo de formação. Parabéns aí às iniciativas que tomaram. João? Oi, pessoal. Olha, queria parabenizar a ANEFAC, Associação Nacional de Executivos, Finanças, Administração e Contabilidade, por estar olhando para o complexo agroindustrial, para o complexo do agronegócio e essa proposta de formação de conselheiro. Agora, dentre nós aqui, o grande mestre de conselhos é o nosso Roberto Rodrigues. O Roberto é membro de conselhos, com uma experiência imensa, né? E eu queria, na verdade, voltar para o nosso Roberto, né? Porque nós estamos com dois Robertos aqui, o Roberto Rodrigues nosso e o Roberto da ANEFAC. Mas para o nosso Roberto, uma coisa que eu senti nas minhas experiências, nas minhas tentativas aí de alguns conselhos, muitas vezes é o despreparo do organizador do conselho, do contratante do conselho. Eu senti uma certa... Né, o presidente, o fundador, etc., formam um conselho, mas também não sabem lidar com ele. Né? Então, vai uma pergunta para você, para o nosso Roberto, depois para o Roberto Mackenzie, a ANEFAC e o Elton, se também, como é que vamos fazer com relação aos que deveriam montar os conselhos, se também não precisariam... Como é que fica essa lide aí? Mas, nosso Roberto Rodrigues, a tua experiência que é grande, né? O que você sente disso também? Ô, Tejão, eu deixei para você um tema adicional que achei que você ia explorar, que é o tema da comunicação, né? O conselho também tem responsabilidade de fazer propaganda e marketing da empresa, aprovar textos propagandísticos de comunicação, isso é muito importante também. Mas a tua pergunta é relevante, Tejão, você tem toda a razão. O que está acontecendo hoje, felizmente, é que as empresas estão profissionalizando muito seus conselhos e estão trazendo gente de fora com um preparo muito grande para comandar conselhos, com experiência nessa área. E cada vez mais, presidentes de conselho têm uma visão interessante, sobretudo no tema da gestão. Né? Então, é um processo que está avançando, Tejão, bastante. Né? E acredito que não estão num bom caminho. Mas os cursos que são anunciados por eles
vai ter uma demanda enorme, porque realmente, mesmo na coordenação dos conselhos, falta gente preparada. Roberto, amigo da Nefac Mackenzie, qual a tua visão por esse outro lado da história aí? Bom, Tejon, eu concordo, obviamente, primeiro, realmente a indagação ela é extremamente pertinente e concordo totalmente com o professor Roberto Rodrigues, a quem eu realmente muito admiro, porque, veja bem, eu acho que o primeiro consultor do negócio tem que ser alguém do negócio. Assim, eu acho que, independentemente da função, sempre eu digo, eu sou executivo de uma empresa de consultoria, fui de banco, hoje eu trabalho o Brasil inteiro com diversas oportunidades, ajudando diversos grupos a melhorarem sua estrutura de capital, sua estrutura de endividamento, fazendo toda a repaginação dos seus negócios, enfim. Mas eu sempre endereço essa fala. Eu digo sempre falei disso, embora não soubesse que isso um dia poderia ser aplicado à questão vinculada a conselho ou a conselheiros. Sempre digo o seguinte, o primeiro responsável executivo, consultor do negócio é o próprio executivo do negócio. Então, acho que aquele que está à frente, cabe a ele conhecer tão bem quanto, ou até mais, para que ele possa maestrar, aí, né, orquestrar com propriedade aqueles que ele contrata, porque senão ele fica a mercê, né, fica a cargo, o que falarem está certo, e nem sempre pode ser que a opinião daquele que está vindo pode ser tão correta assim. Então, eu concordo, eu acho que a preparação ela cabe para ambos, né? Tanto aquele que vai liderar, como esse que está compondo a questão do conselho, mas os executivos que estão à frente, ou presidente de conselho, ou seja qual for, eles precisam realmente ter total conhecimento sobre o que está se tratando e discutindo ali dentro. Ô Roberto, mas esse ponto puxado pelo Tejon, ele tem uma profundidade, no meu ponto de vista, muito grande, porque na prática, isso que você acabou de traçar aqui não acontece. Muita gente monta um conselho sem entender propriamente dito qual é o papel do conselho e como extrair daquele conselho o que de melhor ele pode oferecer. Então, eu acho que fica aí uma sugestão para vocês, quem sabe, preparar um futuro curso para presidentes de companhia, como extrair do conselho o que de melhor ele pode oferecer. Porque eu participo de vários conselhos, já participei de outros, e eu sempre fico com a sensação que não está sendo extraído do conselho o que de melhor ele pode dar. Bom. Eu acho muito interessante isso, se me permitem, o Marcelo e o Tejon, né? Eu venho aí com experiências agora, a gente teve a 3tentos, tem a Boa Safra, que fizeram atualmente a sua abertura de capital, o seu IPO, e é muito interessante quando vocês falam desta comunicação, porque muitas vezes as famílias envolvidas dentro desse processo sucessório, e principalmente de gestão e governança, eles não sabem muito bem o que eles querem, né? Então, por exemplo, a minha parte no qual eu sou especialista, que é remuneração executiva, muitas empresas que abrem esse capital falam, eu quero ofertar stock options para essas pessoas e automaticamente trazer executivos, e aí você chega até a própria família e fala, você tem certeza que parte do seu negócio você quer transmitir para esse executivo? Porque, na verdade, você está trazendo um sócio para o teu negócio. Então, qual que é o posicionamento, né, em termos de comunicar isso? Porque não é só trazer esse executivo com uma questão de torná-lo também, de uma forma remuneratória ou compensatória, ter ganhos em função da performance, mas é saber que ele vai tratar com assuntos delicados, que ele vai tratar com assuntos que o agro ainda não está preparado totalmente, com situações no qual ele vai ter que se posicionar em relação à questão de relações públicas, em relação a ter o seu nome ali e justamente colocado à prova em questões patrimoniais, em questões de comportamento, de valores. Então, a gente fala isso em relação ao negócio em si, mas existem muitas implicações também desses profissionais que estão imbuídas na forma como é que eles se portam e se comunicam junto a esse mercado. Então, esse novo posicionamento e saber pedir, saber entender o que é um conselho dentro da organização, ele tem que ser justamente explicado antes de ir.
Porque eu posso muitas vezes desembolsar muito para trazer uma pessoa que tem alta experiência junto ao mercado executivo e que talvez, será que isso é a necessidade do meu negócio? Será que isso realmente vai me ajudar a levar para um outro patamar? Então, a experiência e a forma como essa organização está planejada depende muito de perfis de pessoas, que foi a pergunta inicial, que vão estar aderentes a esse processo de conselharia, se existe essa palavra, né? Então, dentro desse momento, olhar o todo dentro das organizações envolve um conhecimento muito prático do negócio, mas envolve uma questão muito forte que é entender de capital humano, de como é que o capital humano navega dentro dessas questões e como é que as relações políticas estão envolvidas. Trabalhar com família, trabalhar com fundos, trabalhar com processo, trabalhar com mercado, tudo isso exige um posicionamento muito forte desse conselho. Então, isso, obviamente, exige um media training, que aí o Tejon pode nos ajudar em relação a isso, mas, ao mesmo tempo, exige-se uma carga muito forte de como posicionar os donos, os presidentes e até mesmo os representantes dessas empresas dentro desses conselhos. Marcelo, Pois não, isso que o professor Elton está dizendo é relevante demais, porque implica, por exemplo, no relacionamento externo com o prefeito municipal, com o governo federal, estadual, com parlamentos, quando tem que mexer em legislações adequadas, regras adequadas, regulamentos. Então, realmente, o relacionamento é muito relevante, o relacionamento externo é muito relevante, e saber se comunicar com esse público externo é um ponto central. O professor Elton tem toda a razão. Letícia? Boa tarde a todos, né? Um prazer, na verdade, estar aqui com vocês. Eu sou uma grande admiradora do Mackenzie, então conheço vocês, materiais e a instituição também. Fiquei muito feliz com essa novidade, né, de trazer esse curso. Eu queria perguntar, assim, a gente sabe que a heterogeneidade da natureza, os diferentes portes econômicos das empresas do setor, eles influenciam muito nesse nível de maturidade socioambiental e de governança. Além disso, a gente também tem vários agros, antes da porteira, dentro da porteira e pós-porteira. Então, eu queria saber se vocês têm um levantamento, né, de qual a porcentagem de empresas no Brasil desse segmento que tem uma governança estruturada, que eu imagino que seja muito pequena ainda, é uma grande oportunidade, e qual é o público que vocês têm foco, não em relação, igual a pergunta do Marcelo, mas assim, nesse pré-porteira, dentro da porteira e pós-porteira, porque eu imagino que são cursos diferentes e níveis de maturidade socioambiental e de governança também bastante distintos. Posso falar, Elton? Acho que começo, você conclui, né? Por favor, Roberto. Talvez. Por favor, Roberto. Bom, Letícia, excelente colocação, porque assim, acho que até faço aqui um retrocesso aqui dentro da minha linha do tempo de trabalho, assim. Quando eu estava à frente de banco, trabalhando como executivo e tal, uma das coisas que me chamava a atenção era a maneira que o banco performava negócios e crédito com o produtor. Aí, quando eu passei a estudar no Mackenzie, primeiro na FIA, como no mestrado, quando a minha dissertação foi voltada à gestão de riscos corporativos no agronegócio, e depois no Mackenzie, a minha tese de doutorado, falando sobre sustentabilidade financeira nas pequenas e médias organizações do agronegócio. O que me chama a atenção, assim, quando a gente fala de porte, o foco, a questão da heterogeneidade das organizações, conforme você comenta, no antes, durante e após a porteira, que é assim, falta produto financeiro para esse povo, vou dizer assim com muita simplicidade. Quando eu olho para produtor rural, mais de 90% das estruturas, das propriedades, tem uma estrutura familiar por trás, tem uma necessidade latente da gestão, como foi falado pelo professor Roberto Rodrigues, é fato. Aí a gente olha para a tecnologia dentro daquela propriedade, por menor que ela venha a ser, ou média, você vê que há vestígios de alto nível de tecnologia presente, seja num drone, num trator, numa semente, ou na questão animal, na genética animal. Você vê que a tecnologia está ali. Mas aí você olha para a gestão, você fala, falta. Como que eu conecto esse nível tecnológico com a gestão para endereçar soluções? Bom, quando eu vou para o campo, por exemplo, para as revendas agrícolas, que é
é um segmento empresarial que eu estou bastante à vontade, porque a minha tese endereça uma solução para dentro desse grupo. Mais de 90% das organizações são pequenas e médias. E, pasmem, a maioria das organizações dentro do agro, como, por exemplo, nas revendas, receberam algum aporte de capital, fizeram um IPO, foram compradas por grandes fundos. Essas concorrem de igual para igual, praticamente, não de igual para igual, mas concorrem diretamente com as pequenas e médias. Quando você vai para o mercado financeiro, e eu que vim de banco, não existe produto financeiro para uma revenda agrícola, por exemplo, que fosse compatível com o fluxo de caixa, com o modus operandi dela. Então, há inquietações que realmente provocam a gente pensar assim, qual seria realmente a demanda, o maior foco desse curso de conselheiro? Eu diria que tem para todo o gosto. Acho que cada um no seu estágio precisa, de algum modo, melhorar a sua performance ou melhorar a sua gestão, olhando para dentro. Mas é fato, inegável, que o Brasil possui forte vocação no agro. O agro é representante de grande fatia do resultado no PIB, na balança comercial, e que desse resultado todo, mais de 90% dele é gerado, ou próximo disso, é gerado pelas pequenas e médias organizações, sejam elas propriedades rurais, revendas ou agroindústrias, ou até mesmo no sistema cooperativista. Então, assim, é esse o nosso público, eu acho. Acho que a gente está falando de um público que talvez um grande player tenha ali artefatos trazidos de grandes alianças estratégicas que eles já fazem parte e que trazem consultorias renomadas, essas Big Fours, que trazem executivos de qualquer parte do planeta. Mas paradoxalmente, o que carrega o agro é pequeno e médio, então, que dá esses 90%. Esse pessoal, sim, tem essa necessidade, essa carência. Então, acho que como foco, pensando de uma maneira assim, de certa forma até generalista, mas não sendo, o nosso foco, eu diria que é realmente auxiliar esse mercado médio, esse middle market e os pequenos e as pequenas organizações. Legal. Eu acho que Sucessão se discute, Roberto? Sucessão se trata também? Sim, sim. Tem uma das disciplinas entre as 13, professor Roberto Rodrigues, que é voltada à sucessão. O senhor comentou no início aí sobre a questão tecnológica. Nós temos um módulo que é só de aplicabilidade da tecnologia voltada para a tomada de decisão dentro das organizações, e um outro módulo é ESG, Compliance, voltado à sustentabilidade das organizações, conectando até com o crédito carbono que está em voga, né? Que não dá para dissociar isso hoje das demandas por negócio dentro do agronegócio. Elton? Eu acho interessante, né, o que a Letícia traz, né, olhando essa questão, né, para dentro da porteira, para fora, de todo o posicionamento que o agro tem, é que o que nós temos visto, né, dentro dessa situação? Uma articulação muito forte e poderosa dos bancos e dos fundos para ter dinheiro para poder comprar os negócios, e quando você vai numa fase de due diligence, uma situação muito interessante é justamente como é que as famílias estruturaram para ter sucesso, mas o que trouxe elas até o sucesso de hoje não é aquilo que vai fazer elas terem sucesso daqui para frente. Então, esse posicionamento que quando a gente fala em relação a crédito carbono, que a gente fala em relação à governança ESG, que quando nós falamos de remuneração executiva, olhando para ações, olhando para uma formatação de trazer executivos de primeira linha, nós estamos falando numa articulação que ainda estava muito distante do próprio agro. Então, quando eu falo tanto para dentro quanto para fora, exige-se uma interlocução que ela ficou em silêncio. E esse silêncio, ele faz com que o negócio, muitas vezes, possa se desarticular no momento em que vai fazer esse crescimento. Com vista para isso, muitas empresas sofreram muito nessa questão, perdendo os seus donos, os controladores e a família ou aqueles que estão à frente falando, e agora? O que a gente faz? Então, dentro desse processo de pessoas que saíram do campo e foram para as universidades para estudar, para poder se aproximar desses fundos, a gente consegue compreender que esta prática, muito voltado a como sentar numa mesa de negociação. Eu tenho dinheiro eu tenho, negócio eu tenho, tá, mas como sentar nessa mesa de negociação? Como trabalhar com a transparência, o que a gente fala de SLP, a parte de FP&A, toda a parte de estruturação financeira e de pessoas, ainda não estava no know-how e no conhecimento desses profissionais. Então, entendendo esse gap,
até o nosso intuito aqui não é só formar conselheiros, é formar conteúdo que seja prático para essas pessoas discutirem de igual, para isso que a gente está tendo como movimentação no mercado. Até uma das práticas recentes que a gente tem visto para a própria questão dos conselhos é a avaliação do perfil dos conselheiros. A gente veio muito tempo com conselheiros muito técnicos, muito olhando a essa parte de entendimento muito a fundo de um determinado ponto do negócio. Essa questão de ser mais generalista e olhar para diversos campos é um perfil que está sendo formatado. E aí, entendendo esse nicho, a gente falou, a experiência do Roberto, a questão de outros professores que nós convidamos das Big Fours, a questão de empresas que trabalham com remuneração, a questão de fundos que estão atuando com private equities, tudo isso vai ajudar essas pessoas a terem um conteúdo que vai ajudá-las na prática. Então, tanto para dentro quanto para fora, a gente precisa trazer um conteúdo que forme população com esse conteúdo e com essa interlocução do mercado. Eu acredito que os conselhos no agro é um ponto, é um calcanhar de Aquiles que nós temos no setor. Nós já avançamos muito em vários segmentos, mas na área de conselhos nós temos ainda uma carência muito grande. Por isso que esse curso do Mackenzie aí é muito bem-vindo, porque os conselhos no agro é um percentual pequeno de empresas que já tem conselho, e aquelas que têm utilizam pouco do conselho. Muitas vezes a liderança ouve o conselho, termina a reunião e ele faz do jeito que ele quer. Então, esse é um ponto a melhorar que nós precisamos trabalhar aqui no agronegócio. Mas, Antônio, fala agora, vamos virar o assunto. E eu queria falar com você como é que estão essas chuvas aí no Rio Grande do Sul e como que está a situação da agricultura aí no Rio Grande do Sul nesse momento. Bom, muito boa tarde, Marcelo, Letícia, Tejon, o ministro Roberto Rodrigues, e boa tarde muito especial aos nossos convidados, o professor Elton Moraes, o professor Roberto Rodrigues. Parabéns pela iniciativa de vocês. Sem dúvida, um conteúdo, um material muitíssimo importante para o futuro do agronegócio. Nós falamos muito aqui que o agronegócio, o grande desafio do século XXI, não tenho dúvida, que o grande desafio do século XX foi termos inserido esses pacotes tecnológicos todos que nos trouxeram esses níveis de produção que tanto têm ajudado a humanidade a melhorar de bem-estar. Agora, o próximo passo, o grande desafio deste século, na minha opinião, é a capacidade de gerir estruturas tão complexas como se tornou tanto as fazendas quanto as empresas do agronegócio. Então, parabéns. Eu vou falar de conselho daqui a pouquinho, mas antes vou responder a pergunta do Marcelo. Marcelo, aqui no Rio Grande do Sul, nós, infelizmente, tivemos um excesso de chuva a 1 de setembro que não tem par na história. Nós tivemos um volume de chuvas inacreditável, inclemente, e ainda estamos com os níveis dos rios e do lago Guaíba aqui e da Lagoa dos Patos bastante elevado, o que causa uma apreensão, uma preocupação em todos nós, porque são volumes de água muito grandes, são reservatórios muito grandes, e preocupa a cidade. Olhando do ponto de vista do campo, o excesso de chuvas que nós tivemos nessas últimas semanas tem proliferado problemas de doenças, né? Sobretudo as doenças fúngicas. Então, é possível que aquele potencial de produtividade que esperávamos há um tempo atrás, talvez não seja mais possível. Vamos aguardar. Estamos aí já há quase 5 dias, eu acho, sem chuva aqui no estado, o que, enfim, deu uma melhorada, mas vamos aguardar. Os prognósticos são de chuvas para os próximos 15 dias. Nos próximos 15 dias nós deveremos ter chuvas, volumes importantes, não como setembro, né? Nada nem parecido. Infelizmente, o que está acontecendo aqui agora parece que caminha para Santa Catarina e Paraná, mas tivemos aqui sim
um problema muito grande. Marcelo, não queria deixar de participar dessa discussão dos conselhos, até aproveitando os nossos convidados e a nossa audiência. É o seguinte, em primeiro lugar, eu acho que o conselho é importante, porque e às vezes as pessoas têm vergonha de fazer um conselho, né? Mas quando a gente começa uma empresa e começa sozinho, chega um determinado momento que nós precisamos de um funcionário para fazer uma coisa lá que a gente fazia. Daqui a pouco a gente precisa de 2, daqui a pouco nós precisamos de 3, daqui a pouco a gente precisa de 10, daqui a pouco a empresa precisa de 100. E daqui a pouco a empresa fica muito grande para ela ser pensada sozinha. Quando nós falamos de gestão, a gestão existem 3 níveis, né? Basicamente 3 níveis. O nível operacional, que é onde está a operação, onde estão as pessoas fazendo as coisas. Nós temos o nível tático, que é onde está a diretoria, que está executando, né? O nível dos executivos, que executam. E por que nós temos essa terminologia de executivos, onde estão CEO, onde estão os diretores? Porque eles executam a ordem de alguém. E esse alguém é o conselho de administração. Ou seja, o conselho está no nível estratégico, está no nível mais elevado da gestão de uma companhia. Então, se uma companhia ela tem um gestor que ouve o conselho e depois faz tudo o contrário, esse gestor não tem condições de ocupar o cargo que está, porque é uma condição, é um pré-requisito cumprir as determinações do conselho. Porque é o conselho que está olhando o nível estratégico, é o conselho que está olhando para onde o barco está indo. O conselho não está olhando se o convés está limpo, ou não está olhando se tem água na caixa do vaso. O conselho está olhando para onde esse barco está indo. Mas E muitas esse lugar vezes, é o lugar que nós queremos chegar. Então, desculpa te interromper, Antônio, só um minutinho, só um ponto que eu acho que é importante. Muitas vezes, eu concordo plenamente com o que você está falando, mas muitas vezes o CEO é o dono da empresa. E ele faz do jeito que ele quer. Ele faz do jeito que ele quer. Sem respeitar o conselho. Entendeu? Isso demonstra uma imaturidade, né? E é por isso que muitas vezes o fundador, por melhor que ele seja, por mais que ele tenha atingido níveis inacreditáveis de prosperidade e tenha chegado até ali com o seu esforço, com sua inteligência, com o seu talento, mas às vezes as coisas vão ficando demasiadamente complexas e é melhor trazer outras inteligências para ajudar nesse processo e a pessoa sair do cargo tático e subir para o estratégico, ele ser o presidente do conselho e não um executor Só que às vezes as pessoas não conseguem se desapegar do dia a dia da função da coisa, o que torna a empresa menor do que poderia ser, porque ela vai crescendo do tamanho dos braços dela, né? Do braço daquela pessoa. Então, eu não tenho dúvida que o agronegócio, que hoje fatura 1 trilhão e 300 bilhões de reais dentro das porteiras, quando nós olhamos para o nosso faturamento, aliás, para o nosso PIB, né, do agronegócio, do agribusiness, como sempre nos lembra o Tejon, nós vamos para 1/4 do PIB, nós ficamos muito grandes para sermos geridos de qualquer jeito. E eu não tenho dúvida que pensar estrategicamente, pensar o que vem depois da curva, pensar para que porto nós temos que rumar, isto não é uma decisão operacional, isso não é uma decisão tática, mas sim uma decisão estratégica. E são as pessoas que estão no board, que estão no conselho, quando bem preparadas, elas podem ter uma enorme contribuição para o futuro dessa empresa. E só para concluir, em gestão de finanças, que é uma área que eu conheço um pouco melhor, a gestão de finanças ela tem um mantra. Se você não conhece o segmento, não adianta querer aplicar o seu conhecimento em finanças, porque as coisas podem não funcionar. Um nível de alavancagem que para o agronegócio é normal, para uma loja de vestuário pode ser absurdo, e vice-versa. Tem empresas que têm retorno a partir da margem, outras a partir do giro, outras a partir da alavancagem, teorema do Dupont.
Ou seja, os segmentos da economia são completamente distintos. Então, se você não conhece o segmento, não adianta ter o conhecimento em finanças, talvez ele até te atrapalhe. Por isso que eu acho muito valoroso esse curso e essa iniciativa da Mackenzie e da NEFAC de criar esses profissionais para o nosso segmento. Não adianta pegar um cara que é top conselheiro numa empresa listada em bolsa, mas num outro segmento que não tem nada a ver com agro, porque talvez a experiência dele possa não contribuir tanto como alguém que foi formado para esse propósito. Então, parabéns, Roberto Rodrigues, parabéns, professor Elton Moraes, pela iniciativa. Não tenho dúvida que será um grande sucesso e será uma grande contribuição ao país. Marcelo, eu queria trazer um tema complementar a esse, né? O professor Roberto falou sobre comunicação hoje e a gente falou sobre sucessão. Então, o interesse desses jovens para que façam parte dessa sucessão, né? Para que sucedam os patriarcas, etc., no agronegócio, é bastante importante. Hoje, o nosso querido Roberto Rodrigues esteve no encontro da Juventude Agro Paulista e o AgroMec, que é do Mackenzie, também estava lá. Então, acho que depois ele poderia comentar um pouquinho sobre isso. E eu queria trazer aqui uma reportagem que saiu hoje sobre as agritechs, porque isso tem muito a ver com os jovens, né? O que os jovens têm feito? Que são as startups voltadas para o agronegócio. Então, existe no Brasil hoje 598 agritechs, né? Ou agritechs. E se a gente 46,8% dessas empresas oferecem tecnologia para produção, como inovações para aplicação de plantio, uso de drones. Depois a gente tem 25,7% voltado à gestão de fazendas. A gente teve cases de sucesso de vendas, por exemplo, da Biotrop, uma agtech de vinhedo focada no desenvolvimento de insumos biológicos, por 2,8 bilhões de reais, compra por um grupo belga. E temos também as Agifintechs, que são soluções financeiras, em especial formas de financiamento para crédito agrícola. Temos o caso da AgroTools, que foi vendida também no ano passado, por um valor bastante expressivo. Então, tem crescido o investimento em startups do agronegócio nos diferentes segmentos aqui, tanto na área de biológicos, na área de financeira, na área de soluções de quem cria banco de dados para o agronegócio geral no mundo. Então, a necessidade da tecnologia, né, e também trazer esses jovens, fazer eles se interessar pelo agro, para que ele traga essas soluções através também dessas startups. E o Roberto Rodrigues esteve hoje nesse encontro, ele poderia falar um pouquinho para a gente. E depois eu acho que a gente deveria perguntar aqui para o Tejon. A gente teve uma decisão importante do marco temporal pelo Senado, agora está na mão do presidente, e ele trouxe uma comparação entre as terras indígenas aqui dos Estados Unidos, como vivem os índios aqui e lá, e principalmente como é que a gente pode fazer essa transição, inserir, né, o que a gente deveria realmente se preocupar numa questão como essa, mesmo garantindo a nossa segurança jurídica, quais são realmente os elementos que compõem ali que seriam importantes. Eu acho que essas duas coisas. Ô, Letícia, antes do Tejon, o meu encontro na Assembleia Legislativa é às 19h30, daqui a pouco. Depois eu te conto como foi. Achei que já tinha. Depois você me conta como que essa juventude está, porque a gente tem visto vários departamentos de agro dentro das diversas faculdades, então a gente vai ter aí agro entendendo de direito, agro entendendo de comunicação, tipo na SPM, né? Temos grandes universidades e esse jovem interessado em fazer parte desse grande setor, né, que é o agronegócio. Tejon? Seu microfone está fechado. Letícia, o que me chamou a atenção para esse assunto foi um contato que eu tive, uma conversa que eu tive em Naviraí, no Mato Grosso do Sul, numa reunião com um cacique. E esse cacique estava lá com mais uns 3 índios e um jovem também junto. Esse cacique me falou assim, olha, eu preferia receber... eu recebo 6.000 cestas de alimentos na minha tribo. Eu preferia ter 6.000 empregos do que 6.000 cestas.
e eu quero que a minha tribo seja emancipada, que o pessoal ganhe seu dinheiro, etc. E eu perguntei, mas quantos caciques pensam como você? Ele falou, olha, eu não sei, mas esse é o meu pensamento, e ele estava lá exatamente na Copa Sul, lá fazendo uma visão de como poderia aproximar a nação dele, né, a tribo dele, com o desenvolvimento. Aí, o tema todo esse envolvendo situação indígena, e uma coisa que eu nunca vi, se existe, o Roberto deve conhecer isso, sem dúvida, mas eu nunca tinha visto assim, como é a situação indígena nos Estados Unidos. Né? Aí eu fui olhar, e acho que ali tem coisas para a gente ver com mais profundidade. E teve um ato, um New Deal, que foi redigido em 1934, cujo objetivo do New Deal é self-governance, autogovernança e emancipação. Houve ali investimentos educacionais, infraestruturais, etc., e o objetivo é que as tribos indígenas possam desenvolver atividades comerciais, negócios, agricultura, turismo, posto de gasolina, lojas, inclusive cassinos. Podem ter cassinos para promover e desenvolver o turismo, e esses cassinos são, inclusive, autorizados até em estados que não permitem o jogo, mas dentro da reserva permite. E uma curiosidade, Letícia, muito grande, no estado do Novo México, a Tesla, querendo vender carros elétricos direto ao consumidor, a lei do estado do Novo México não permite, tem que ser através de dealers, de distribuidores. Mas dentro da reserva, daquele estado, a reserva indígena daquele estado, pode, a lei permite, a lei da reserva indígena permite. Então, a Tesla instalou um grande showroom de carro elétrico à venda dentro da reserva. Então, a diferença, e até eu brinquei com isso, os americanos criaram o conceito agribusiness e acho que criaram também o conceito Indian business. E aqui, eu sei que falar disso é delicado, envolve muita sensibilidade, e falo isso com todo o respeito humano aos povos originários, aos ancestrais, às suas culturas, né? Mas eu acho que tem alguma coisa que a gente poderia olhar nesse sentido da autogovernança e da emancipação. E também uma coisa que me chamou a atenção é que não há um vínculo da política ambiental agregada a índios tomar conta disso. A política ambiental é muito maior do que o aspecto dos índios. 2,5 milhões de indígenas é a população norte-americana, metade não vive dentro das reservas, e eles têm lá 22 milhões de hectares de áreas de reserva. Aqui no Brasil nós temos 120, mais ou menos 120 milhões. Agora, é lógico, é muito diferente o nosso processo deles, cultural, etc., etc., etc. Porém, me chamou muito a atenção o objetivo de governance e emancipação da população indígena. Tejão, você traz para a mesa algumas discussões importantes, porque a gente pode trazer, além de dignidade, a gente ouvir mais esses índios e as suas vontades, né? Além do que deve ser colocado, para que eles também sejam usados menos como massa de manobra de certas ONGs e de interesses pessoais de alguns grupos, né? Então, acho que você deveria levar essa mensagem um pouco para frente, de exemplo, aí, bastante para frente, para que a gente possa refletir num desenvolvimento, numa emancipação, igual você trouxe. Gostei muito do que você escreveu. Gente, o papo está muito bom, temos muitos assuntos, mas o tempo voou e nós vamos ter que fazer nossa rodada final aqui de fechamento. Roberto Rodrigues Mackenzie, em 1 minuto, meu amigo, obrigado aí pela presença, sua mensagem final, por favor. Bom, a minha mensagem, Marcelo, primeiro de agradecimento, sinto-me bastante honrado aí de fazer parte desse bate-papo com vocês todos. Muito obrigado a todos vocês aí pelas contribuições brilhantes. E acho que o recado que eu gostaria de dar é que a gente tem um papel fundamentalmente importante dentro do país, e dentro do país, sobretudo no meu caso, no agro. É dali que eu tiro o meu resultado dentro da minha empresa, crio a minha família, estudo sobre ele. Então, assim, eu acho que, humildemente, a gente pede licença aí
para entrar com um programa no sentido, eu acho que esse programa é inovador, sim, cabe melhorias e será melhorado, mas ele endereça, acima de tudo, um respeito muito grande pelo setor, que é tão importante para nós, e assim, um respeito genuíno. A gente inicia algo com base numa dor latente, numa necessidade realmente que é vista aí pelo setor, e que, ao final, com tudo isso, tende a ajudar e tende a corroborar todos os segmentos dentro da cadeia do agronegócio. Então, muito obrigado a todos vocês aí pela gentileza e pela oportunidade que a gente está tendo aqui agora. Obrigado, Roberto. Elton? Obrigado a todos aí do Conexão Campo Cidade, né? Como é bom poder ter esse espaço para falar sobre o agro. E dentro dessa situação que a gente trouxe aqui, eu acho que mais do que como representante de conteúdo junto à instituição Mackenzie, eu quero agradecer pela oportunidade da gente formar pessoas em relação a isso. Meu pai é do agro, né? Eu já vi quase meu pai falir em relação à sua fazenda por falta de processos, por falta de entender a importância. Não que o caderninho dele fosse importante para ele colocar as vaquinhas lá que estavam paridas, aquelas que estavam sendo prenhas e etc., mas o fato de saber governar o negócio. Um planejamento estratégico, entender de financiamento, entender que não é só ir lá no banco buscar crédito, mas como fazer esse crédito ser rentável. Então, todos esses aspectos que eu vivi na minha pele, hoje, com a formação do agro, graças a Deus, eu tenho a possibilidade de entrar dentro de sala de aula e ajudar esse setor. Então, acho que é com esse intuito que a gente quer trazer essa formação e, obviamente, fazer com que o campo se prolifere em relação a esses posicionamentos de negócio. Agradeço a oportunidade de vocês e espero que todos possam participar de um momento tão bom de trocas como esse. Obrigado. Foi um prazer receber vocês aqui, viu, Elton? Letícia, sua mensagem final? Marcelo, minha mensagem final aqui vai primeiro agradecendo, né, o Roberto e o Elton por participar aqui conosco e parabenizando por essa iniciativa. A governança é uma das coisas mais importantes realmente para manter essa associação e a longevidade das nossas empresas, e eu acho que o agro realmente tem muito a aprender. Eu fiz o curso para conselheiros da Fundação Dom Cabral, fiz com o meu pai e os donos aqui do negócio, e foi bastante importante para a gente dar os segundos, terceiros e quartos passos, né? Mas eu tive terminando aqui, eu tive na Scott Consultoria e também essa semana na Feira Pecuária ali de Rio Preto, tive alguns aprendizados aqui, né? Que a gente, falando dessa parte de governança, né? A gente tem que pensar que a gente vende um produto, uma commodity, né? E valor agregado, na verdade, são valores, as margens do produto agregado são bem diferentes das commodities. Então, quanto que a gente precisa para travar essas margens, para poder pensar em planejar e executar na alta, para que a gente tenha oportunidade na seca. Outra coisa aqui, pé na bota e mão no teclado. Então, temos grandes desafios aí no agronegócio que pode ser contemplado grandemente aí por uma estrutura de governança bem feita. Então, obrigada a todos, uma ótima noite. Legal, Letícia, obrigado. Antônio da Luz, meu amigo. Marcelo, eu quero terminar esse programa de hoje dando não só os parabéns para a iniciativa, mas desejando muita sorte e, sobretudo, que haja uma demanda importante por parte de conselheiros, de executivos, de postulante a conselho e também das próprias empresas interessadas. Eu não tenho dúvidas que, assim como a tecnologia que nós conhecemos hoje, que entrou no século XX e mudou tudo na agricultura, hoje nós não conhecemos uma pessoa que plante sem, estou falando em larga escala, né? Que plante sem fertilizantes, sem defensivos, sem sementes, sem máquinas. Tá, mas e cadê as pessoas que não fazem isso? Elas não estão mais aí. Elas entregaram suas áreas para pessoas que fazem. Então, é por isso que elas não estão aí para contar como é que é essa outra produção. Isto vai acontecer no século XXI, inexoravelmente, com a gestão. Porque as coisas ficaram muito grandes. Muito grandes. E as coisas que nós criamos que ficam maiores do que a gente, precisamos de pessoas especializadas para nos ajudar a levar o barco para frente. Um navio não se faz com um único remador. Eu preciso de vários remadores. Então,
atrair essas pessoas é importante, mas ter quem informe essas pessoas para serem atraídas também é muito importante. Então, parabéns, Roberto Rodrigues, parabéns, Elton Moraes, parabéns, ANEFAC, parabéns ao Mackenzie. Eu desejo muita sorte e sucesso nesse empreendimento. Obrigado, Antônio. Tejon? Muito bom. Olha, parabéns, Roberto, parabéns, Elton, Mackenzie, ANEFAC, essa associação que criou a ANEFAC Agro. Parabéns. Eu queria também agradecer muito o Jordão de Lisboa, nosso internauta aí, me desejando sucesso no Rio Mais Agro, que é uma iniciativa que vai todo mundo aqui vai ter que participar. E sobre conselho, eu gostaria e pediria que o nosso sábio Roberto Rodrigues, nosso Roberto Rodrigues, por que não tivéssemos um conselho de sábios para o agronegócio brasileiro, para evitar ideologias e burrices, como falava o Alisson Paulinelli, e botasse foco no que a gente tem que fazer, porque com certeza com isso a gente ia crescer mais rapidamente e gerar dignidade para muito mais. Um conselho, Roberto, de sábios, acima de ideologias e acima daquilo que rouba o nosso foco. Esse é o meu desejo para o mundo do conselho. Roberto, obrigado, Tejon. Roberto Rodrigues, o nosso aqui, Roberto. Você faz o fechamento aí, Roberto. Ô, Marcelo, obrigado. Bom, eu também quero agradecer muito ao meu xará, Roberto Rodrigues, e ao Erlon pela iniciativa que tiveram nas suas instituições, muito positivo, mas quero agradecer ao Tejon, que trouxe a ideia de ouvi-los no nosso evento aqui hoje. Então, Tejon, você está sempre na fronteira do conhecimento, e as propostas que faz agora é uma proposta que eu defendo, Tejon, há 30 anos. Lembro da Frente Ampla, era isso aí. Nós buscamos fazer uma coleção de lideranças pensando na mesma direção. Não é fácil, mas vamos continuar tentando, uma hora a gente consegue. Mas, Marcelo, eu queria terminar essa temática toda que nós discutimos aqui sobre gestão, sobre ESG, inclusive, como as coisas têm que funcionar no Brasil, tal, me leva a um tema inovador, e a Letícia tratou disso aí, en passant, quando falou do Biotrop, que é o tema dos bioinsumos. Isso tem que olhar, tem que entrar fortemente nos conselhos de administração das empresas do agronegócio, porque é uma tendência universal, né? Passa pela descarbonização e, portanto, pela visão sustentabilidade e processo. E, nesse sentido, quero só comunicar a todo mundo que no dia 16, daqui a 2 semanas, segunda-feira da outra semana, vai haver um evento sobre a Fiesp, que é muito importante. Seria bom que todo mundo pudesse participar desse evento, porque nós vamos aprender sobre como está a legislação nessa área, regulação nessa área, quais são as oportunidades, desafios, o que vale a pena aprender sobre bioinsumos nessa direção de conselho de administração e gestão das empresas. João, parabéns a você, mais uma vez. Antônio, amanhã eu vou estar em Cruz Alta, Antônio, conversando com meus amigos do Rio Grande do Sul mais uma vez. Estou sabendo. Como sempre, o senhor vai ser muito bem-vindo aqui no Rio Grande do Sul, sabe o quanto o povo gaúcho gosta do senhor. E a recíproca é mais do que verdadeira. Obrigado, Nego. Obrigado, Roberto. Bom, gente, eu quero fazer o meu fechamento deixando um recado para você, empresário, que ainda não implantou governança, não implantou o seu conselho consultivo ou conselho de administração. Eu vou tentar resumir o que os meus colegas aqui já disseram, mas eu quero reforçar. Gente, ter conselho é propiciar pensamento estratégico na sua organização, desenhar o futuro, analisar os cenários, construir estratégias baseadas em tendências e mudanças de comportamento do cliente, né? E pensar estrategicamente precisa ter diversidade de pensamentos, pessoas que vêm de diferentes locais, com diferentes competências, e é através disso que você constrói visões estratégicas diferenciadas que fazem com que as organizações possam crescer e andar por caminhos menos esburacados. Então, isso é o que o Itaú faz, é que o Bradesco faz, que a Ambev faz, que as grandes organizações fazem.
Então, você que quer ser grande, você que quer ter uma organização competente, profissional, precisa ter governança e precisa ter conselho. Um abraço a todos, obrigado aos nossos internautas que nos assistiram até agora. Quem gostou do programa, por gentileza, bote um gostei aí, compartilhe com seus amigos, para que o nosso programa possa cumprir seu objetivo maior, que é unir o público urbano e o público rural. Um abraço a todos, obrigado pela presença e a gente se vê novamente segunda-feira com mais um Conexão Campo Cidade. Boa semana!